Boa noite, vamos orar ao Senhor, vamos ter uma palavra de oração. Deus Santo, nós te louvamos, Pai, por essa semana que tem passado. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela sua graça e pela sua misericórdia, pelo seu sustento. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos visita, Pai, derramando a sua graça, a sua misericórdia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o bom pastor que não abandona as suas ovelhas. E o Senhor fala no nosso coração, Pai, como também nos ajude a orarmos como convém, orarmos para buscar a sua glória, para buscar o louvor do seu santo nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre Samuel, uma criança de oração, e apenas como questão introdutória, nós podemos lembrar que a Ana, que era a mãe de Samuel, sofria muito, porque ela não conseguia ter filhos, e aquilo trazia muita angústia ao seu coração, e como consequência disso, ela, numa das idas ao templo, ela se voltou ao Senhor, clamou ao Senhor, orou ao Senhor de forma tão fervorosa, que Eli interpretou que ela estava bêbada, e até exortou-a. E a resposta dela foi dizer que ela estava clamando a Deus para que Deus ouvisse ela, e ela fez uma consagração, que se Deus a ouvisse, ela entregaria o seu filho ao Senhor. E foi o que aconteceu, aquela mulher de oração, ela não apenas cumpriu a sua palavra, mas de fato recebeu a visita, a bênção de Deus. E quando nós olhamos para Samuel, nós encontramos algumas ações interessantes na vida dele. E você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. 3, versículo 9. Primeiro livro de Samuel, 3, 9. Que foi aquele momento qual Samuel estava orando e houve uma voz no meio, estava dormindo, e houve uma voz, e ele acha que é Eli, na terceira vez ele o instrui, E no versículo 9 diz: por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Então nós vemos aqui que é interessante que a transformação inicialmente de Samuel, porque inicialmente ele não tinha essa intimidade com Deus até este momento, o momento no qual Deus fala com ele. E nós encontramos o momento no qual Samuel começa a ter uma vida espiritual, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de oração. E a partir desse momento Samuel começa a ter este contato mais profundo com Deus. Pule para o capítulo 7. Já após desenvolver, crescer e tornar-se o líder espiritual, já que os filhos de Eli foram considerados execráveis diante de Deus por causa do seu pecado, veja o que diz o versículo 4 do capítulo 7. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. E o que é isso? Isso é o resultado da exortação de Samuel sobre o povo de Deus. E essa exortação veio a partir da oração que Samuel fez diante de Deus, clamando pelo povo, clamando a Deus para que houvesse uma consagração, uma transformação total. Veja o versículo 5 ainda deste capítulo. Diz assim, disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Nós encontramos Samuel como aquele que é o intercessor do povo. Ele se faz como o canal, como a via entre o povo e Deus, como um sacerdote mesmo, que era o papel do sacerdote. Veja também o versículo 10 ainda desse mesmo capítulo. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor
aquele dia com grande espanto sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Que belo, meus irmãos, é perceber que diante da oração de um homem, Deus se movimenta, Deus age para proteger o seu povo. Já que a nação estava ali se voltando para louvar ao Senhor, entregando sacrifícios ao Senhor, e consequentemente estava despreparada para uma invasão ou início de guerra que os filisteus estavam se desenvolvendo. Um acontecimento semelhante a esse foi o acontecimento da guerra dos 6 dias de Israel contra os árabes, né? Chamada a guerra do Yom Kippur, que foi exatamente nesse mesmo contexto, né? Os judeus estavam em meio às festas, né? O seu poder militar foi diminuído bastante, porque a maioria estava festejando ao Senhor, e os árabes foram invadir, mas eles foram derrotados pelos judeus. Isso não quer dizer que os judeus hoje são um povo especial, né, e tudo mais. Não. É só um fator de comparação, tá bom? Pule para o capítulo... ainda no capítulo 7, versículo 17, veja o seguinte. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Além de ser um homem consagrado a Deus, a sua própria casa era um local separado para buscar ao Senhor. Samuel era um homem que se envolveu completamente com Deus, onde até mesmo o seu lar estava voltado para buscar ao Senhor. Até o seu lar foi, vamos colocar assim, foi entregado nas mãos de Deus para que fosse possível servir a Deus até mesmo a partir da sua casa. No capítulo 8, versículo 4 e 5, diz assim: Então os anciãos todo de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Aqui nós encontramos um momento triste, o qual Israel pede um rei, assim como as outras nações tinham, né? E eu começo a me imaginar no lugar de Samuel ouvindo isso, a grande frustração que veio no coração de Samuel, diante de tantas batalhas que Deus entregou para Israel, diante de tantas conquistas que Samuel batalhou e conseguiu através de uma oração, através de intercessão, através de busca, agora o povo começa a desconsiderar os grandes feitos de Deus e clama para que houvesse um homem, um governador que conduzisse aquela nação. Nós devemos lembrar que Samuel não era um rei ali, né? Samuel não era um magistrado, no sentido de que ele que era o governador. Samuel, ele era a voz de Deus sobre o povo. E, de fato, Deus governava o povo a partir de Samuel. O que o povo quer é que haja um homem que governe o povo. E Samuel entendeu o que o povo queria. Eles não queriam mais uma voz de Deus no meio do povo, mas queriam um rei, assim como os outros povos ímpios também tinham. Veja o versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então perceba que a frustração de Samuel era exatamente porque ele estava entendendo a situação, né? E Deus conforta o coração de Samuel. Olha, fique tranquilo que o problema não é você. O povo, não é que o povo não quer mais você. O povo não me quer. Né? O povo não quer que eu os conduza assim como eu estava conduzindo. E veja o versículo 9. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. E, de fato, essa consequência era que o rei governaria
completamente sobre o povo, né? E de fato até, de certa forma, usurparia a liberdade que o povo tinha. E o povo, diante dos avisos que recebeu, eles disseram, não, né? Faz conforme a sua vontade, né? Nós queremos o rei, nós queremos as consequências de ter um rei sobre nós, né? A gente vê isso no versículo 19, olha só. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então, o povo estava se entregando completamente diante das suas vontades. E Samuel sabia que não ia dar certo esse negócio. Samuel tinha plena consciência que o que o povo estava pedindo seria extremamente ruim para o povo de Israel. Pule para o capítulo 15. Versículos 10 e 11. Diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Apenas um detalhe, né? Esse arrependimento no versículo 11 não se refere ao mesmo arrependimento que o ser humano tem. Na verdade, a ideia do arrependimento aqui, conforme Deus sentiu, foi a ideia de se entristeceu profundamente, né? Ficou amargamente triste por causa da atitude do povo. A versão, a NAA, esqueci o nome do termo, né? Nova atualizada, esqueci. A Bíblia NAA, ela já traz essa tradução de forma mais clara, né? Ao invés de dizer que Deus se arrependeu, ela mostra que essa ideia de um entristecimento profundo da parte de Deus. E de fato isso aconteceu porque Saul, ele recebeu a ordem de derrotar um povo, né? De fato aniquilar um dos povos que estava perto deles, e a atitude de Samuel foi de prender o rei e pegar alguns animais para que oferecesse esses animais como sacrifícios, né? E o que Saul queria fazer era de fato correto, mas não era aquilo que Deus mandou ele fazer. Veja o versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, o princípio de Deus é que é melhor que o povo obedeça do que sacrifique. Porque o sacrificar é consequência de pecado, né? Porque se não houver pecado, se houver obediência, consequentemente, não vai haver sacrifício, né? Então, o objetivo de Deus é obediência e não sacrifícios. Mas voltando aqui para o versículo 11, o texto diz que Samuel orou, clamou ao Senhor toda a noite, diante das escolhas erradas de Saul e da nação de Israel. E no decorrer da história, nós vemos Samuel se colocando como um homem de Deus, né? Um homem que de fato trazia a palavra de Deus em meio aos atos errados de Saul, em meio às decisões erradas de Saul. E com isso nós conseguimos enxergar a vida de Samuel como um homem que orava, que tinha um relacionamento com Deus e tinha coragem de fazer aquilo que deveria fazer conforme a instrução de Deus. E aquilo que Samuel era no final da sua vida veio como um reflexo daquilo que ele começou sendo no começo da sua vida, né? Um homem consagrado, um homem voltado ao Senhor. Ou seja, nós devemos desde já
desde o dia de hoje, nos voltarmos em buscar a Deus, em orar ao Senhor, em clamar ao Senhor, para que futuramente nós sejamos conhecidos como homens firmes, homens de oração, homens consagrados diante da palavra do Senhor. E que o Senhor venha nos sustentar, para que sejamos homens, pessoas de oração, assim como Samuel foi. Pode desligar.